Nós podemos separar a vida cristã em 4 etapas: salvação, restauração, cruz e batalha espiritual. E o descanso, ele vai estar na primeira etapa, que é a etapa da salvação. Só que o descanso, ele é uma coisa em nossas vidas que, do início da nossa caminhada cristã até o final, nós precisamos descansar. Antes de começarmos esse estudo, vamos estar orando mais uma vez, pedindo por Pai sabedoria e discernimento da Sua palavra. Pai, te agradecemos por mais este dia, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui contemplando da Tua palavra, Pai. Revele Cristo em nossos corações. Que o Seu nome seja engrandecido em toda a terra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias no Salmos 23, que é o nosso texto base, Salmos 23. Como eu disse, a primeira lição da vida de um cristão é o descanso. Mas não só é a primeira lição que ele aprende após a salvação, como também é uma coisa contínua em nossas vidas. Através do Evangelho, irmãos, nós aprendemos o que é descansar. Através do Evangelho, nós aprendemos o que é o descanso. Nós vemos que constantemente pessoas buscam, através de ações, através de orações, através de atitudes, do próprio esforço, buscar esse descanso. Mas o descanso não vem através do nosso próprio esforço. Nós não conseguimos buscar o descanso sozinhos. Nós não conseguimos buscar o descanso por nós mesmos. Não importa o quanto de suor nós derramemos, não importa o quanto de lágrimas nós derramemos, não importa quanto tempo nós ficamos prostrados de joelhos, o nosso esforço não nos leva a descansar. Não importa o que nós fazemos, nós não conseguimos descansar por conta própria. Que isso fique bem claro. E esse é o objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho é mostrar para nós que nós não conseguimos obter esse descanso por conta própria. E esse descanso nós só conseguimos por uma coisa: através do Evangelho. É Ele que nos conduz ao descanso. Deus fez tudo por nós. Esse é o princípio do descanso. A graça. Deus fez tudo por nós. Logo, não é através do nosso esforço, mas sim do que Deus fez por nós. Quando Deus deu Cristo por nós, Ele fez toda a obra por nós. E Ele, através dessa obra, nos dá descanso. Irmãos, Salmos 23, versículo 1 e 2, vemos o seguinte: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Só esses 2 versículos. Irmãos, para que nós possamos compreender melhor esse texto de Salmos 23, é interessante, até peço para os irmãos que não dá tempo de nós falarmos isso hoje, mas estudarmos os Salmos 22, 23 e o 24 juntamente. Onde nós temos os Salmos 22, o bom pastor, Salmos 23, o grande pastor, e os Salmos 24, o supremo pastor. Esses 3 textos, eles estão interligados. Então, para que haja uma compreensão melhor de cada um deles, é bom que sejam estudados juntamente. Mas hoje nós vamos focar aqui no Salmos 23, no versículo 1 e versículo 2. Irmãos, a palavra descanso aparece aproximadamente por 200 vezes na Bíblia. Segundo o dicionário, o que é descanso? Maneira de se comportar que denota tranquilidade, sossego e paz de espírito. Irmãos,
a nossa alma precisa constantemente estar em descanso. Como é uma coisa que nós, quando cremos, o nosso espírito é colocado em descanso, mas a nossa alma continua agitada. A nossa alma continua com problemas que só são resolvidos, que nós só descansamos desses problemas quando nós amadurecemos, quando nós crescemos na pessoa de Cristo. E sobre esse crescimento espiritual, a palavra ela nos compara como ovelhas. Por que a palavra de Deus escolheu as ovelhas para nos comparar? Que as ovelhas são animais agitados, animais sensíveis, tudo dá problema para as ovelhas. É como se fosse igualzinho a nós. Então o Senhor nos trata como um rebanho. E aqui no Salmos 23 nós vemos isso: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Na Reina Valera, irmãos, a versão da Bíblia Reina Valera, ele fala: em lugares de delicados pastos me fará descansar. Como nós somos ovelhas delicadas, sensíveis, o Senhor sabe como nos suprir, sabe como tratar conosco. E dentro desses aspectos que nós precisamos descansar e que a palavra nos compara como ovelhas, eu queria trazer 4 pontos, 4 circunstâncias que fazem com que nós perdemos o descanso. E nessas circunstâncias eu vou trazer sobre a ovelha, mas peço para que os irmãos se coloquem no lugar e pensem, porque a ovelha é um animal sensível, como eu disse, e nós também somos. E os problemas que acontecem na ovelha são determinados por certas circunstâncias, em nossas vidas também são assim. E a primeira dessas circunstâncias que eu quero dizer para os irmãos é o medo. Irmãos, o medo é a primeira circunstância que nos tira o descanso. Nós somos frágeis, nós somos atingidos por qualquer coisa. Nós vemos que na sociedade atual, as notícias que têm sido colocadas pelo sistema, o que tem acontecido, tudo isso faz com que gere medo em nossos corações. Nós vemos, por exemplo, estamos passando por uma guerra, nós não diretamente, mas indiretamente, e as pessoas veem na televisão aquilo e ficam com aquele medo: será que vai chegar aqui? Será que isso vai crescer? Quando será que isso vai acabar? É um medo gerado pelas mídias que tem colocado em nossas vistas, e nós nos amedrontamos com isso. Outra coisa que nós temos visto é a pandemia. Tem saído notícias que a pandemia está voltando, e isso coloca medo em nossos corações. Quantas coisas têm colocado medo em nossos corações? A recessão econômica que está acontecendo tem colocado medo no coração das pessoas. É assim a vida de uma ovelha também. Tudo causa medo para ela. Se durante uma gestação de uma ovelha, o rebanho for atacado por um lobo e a mãe, a ovelha, está prenha, se não ela foi atacada, mas o rebanho foi atacado, as ovelhas elas têm tanto medo que a ovelha que está prenha, ela aborta o filhote e ela fica brigando para sobreviver. Ela não precisa nem ser atacada. O fato dela sentir medo de acontecer algo em torno dela faz com que ela morra. E assim é na nossa vida. Nós somos constantemente bombardeados com notícias, com coisas que nos amedrontam e nos tornam reféns desses medos. Irmãos, para uma breve comparação, nós vemos que na Austrália é um país que mais tem ovelhas no mundo. A população de ovelhas lá passa dos 100 milhões. E durante um período de 10 anos, mais de 600 mil ovelhas foram mortas por ataque de cachorros selvagens. 600 mil morreram, mas não quer dizer que elas 600 mil foram atacadas. Elas morrem só de estar perto do que está acontecendo. E o governo australiano, para
suprimir esse problema, para que seja resolvido esse problema, construiu cercas. Construiu mais de 7.000 quilômetros de cerca para que essas ovelhas fossem protegidas. Então nós vemos que o pastor desse rebanho de mais de 100 milhões de ovelhas é o governo australiano. E a medida que ele fez para proteger essas ovelhas foi uma cerca. E isso tem resolvido do problema. Olha o tamanho do investimento que o governo fez para construir 7.500 quilômetros de cerca. É um investimento muito grande. Mas nós, quando nós olhamos o que foi investido para nos colocar em segurança, irmãos, é de aquecer os nossos corações. Foi feito o maior investimento de toda a história da humanidade, do antes e do porvir. Cristo morreu por nós, para nos dar segurança, muito maior que esses 7.500 quilômetros de cerca, muito maior que todos os investimentos. O investimento que Deus fez por nós foi dar Cristo, aquele pastor que deu seu sangue e suor por nós. Esse é o que nos dá segurança, esse é o que nos dá descanso. Eu gostaria de compartilhar alguns textos com os irmãos, que nós vemos que, diferente do Evangelho, onde nós derrubamos o nosso suor, nossas lágrimas para termos o descanso e nós não conseguimos, o nosso pastor fez isso por nós, para que nós possamos ter esse descanso. Por isso, irmãos, nós precisamos crer no Evangelho, porque Ele nos dará descanso. Isaías 41, versículo 10, e nós vemos nos Salmos que diz que nada faltará. E como o Senhor tem sido precioso conosco e nos suprido em todas as coisas. Ele é tudo o que nós necessitamos. Se nós precisamos de alguma coisa, nele nós encontramos. E é assim que deve ser a nossa caminhada cristã. O nosso descanso, Ele irá suprir. Não só isso, Ele é o nosso descanso. Salmos 41, versículo 10, que diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Te sustento com a minha destra fiel. Irmãos, nós sabemos que as ovelhas, quando elas estão com medo, quando elas escutam a voz do pastor, elas têm os seus corações acalmados. Assim é conosco, irmãos. Não temas, porque eu sou contigo. O nosso pastor está conosco. Ele nos acalma o coração. Ele tira o medo de nossos corações. Ele não deixa que nós sejamos servos ou escravos desse sistema maligno que tem corrompido os nossos corações. Ele nos acalma, Ele nos traz sossego. Quando as ovelhas elas reconhecem a voz do pastor, assim deve ser conosco, irmãos. Nós devemos reconhecer a voz do nosso grande pastor, do nosso bom pastor, do nosso supremo pastor. Nós devemos reconhecer a voz dele. Nós devemos conhecer quem ele é. Nós só conseguimos reconhecer a sua voz se conhecermos a ele. Então nós precisamos estar debruçados na palavra para conhecermos o nosso pastor. E nós vemos que ele nos fortalece, como no momento de medo, que as ovelhas elas brigam para sobreviver consigo mesmas, só por conta do medo. A palavra de Deus diz: não temas, eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com minha destra fiel. Irmãos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vemos claramente isso aqui. Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa ajuda, Ele é nosso sustento. Irmãos, o que mais nós precisamos se não for da pessoa de Cristo? Outro texto, Salmos 34, versículo 4. Salmos 34, 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Irmãos, quando nós estamos perto, próximos, juntos do nosso pastor, Ele nos livra de todos os nossos temores.
Nós só precisamos buscá-lo, estar conhecendo Ele. Quando nós conhecemos Ele, nós conseguiremos estar perto dEle. Outro texto, Salmo 78, versículo 52. Irmãos, nós vemos que, se nós olharmos esse texto até remete ao povo hebreu, e se nós vemos o povo hebreu, eles tinham medo de tudo. Quando eles saíram do deserto, eles tinham medo de ficarem sem comidas, de serem pegos pelo exército egípcio. Eles tinham medo de como atravessar o mar. E em todas as circunstâncias o Senhor os sustentou. Livrou deles da mão dos inimigos, abriu o mar para eles e os sustentou durante a sua caminhada. Versículo 52. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua destra adquiriu. Irmãos, esse é o nosso Senhor. Ele não prometeu para o povo hebreu terra de Canaã, onde era uma figura de Cristo, e Ele levou-eles até lá. Obviamente, esses irmãos demoraram 40 anos para que isso acontecesse. Por quê? Porque os seus corações não estavam no Senhor. Eles estavam cheios de medos por si sós, mesmo sabendo que o Senhor sustentava eles, eles buscavam outros deuses, eles não amavam o Senhor. Então o Senhor fez eles caminhar por 40 anos, até que eles chegassem na terra de Canaã. Irmãos, a segunda circunstância dessas 4 é as desavenças. Irmãos, enquanto houver desavença no meio do povo de Deus, é impossível que tenhamos paz. Nós vemos em Provérbios 16 que são 6 coisas que o Senhor detesta e a 7ª Ele abomina. Dessas 7 coisas ali, 3, se não me falha a memória, são sobre contenda entre os irmãos. Em Provérbios 16. Então nós vemos que as desavenças, irmãos, elas causam separações no meio do povo de Deus. E essas separações tiram de nós a paz, tiram de nós o descanso. No meio das ovelhas, existem ovelhas que são mais robustas, mais fortes que as outras. Essas ovelhas, elas tendem a comer os melhores pastos, a estarem em lugares mais confortáveis, e como consequência, as outras ovelhas que não têm essa força, elas ficam cada vez mais fracas, seus crescimentos são interferidos por esses problemas, então elas não conseguem desenvolver da maneira correta. Por quê? Porque as ovelhas mais robustas expulsam ela dos melhores lugares, e isso deixa elas doentes, deixa elas separadas do grupo, elas não conseguem mais ter forças para andar junto com o grupo. Provérbios 6, que eu citei aqui sobre as desavenças, Provérbios capítulo 6, do versículo 16 ao 19. E as ovelhas, quando elas são descartadas pelo grupo, elas tendem a ficar doentes. E assim é na vida cristã, irmãos. Quando nós temos desavenças uns com os outros, nós impedimos um para os outros que haja crescimento. Nós impedimos que a igreja do Senhor amadureça. Quando nós não perdoamos os nossos irmãos, quando nós causamos intrigas com os nossos irmãos, tudo isso impede que haja um crescimento espiritual em nossas vidas. Nós ficamos empacados. Então, quando uma ovelha ela está parada, é porque ela não está confortável. Ou quando ela está completamente agitada, é porque ela não está confortável. Assim é na nossa vida. Se nós ficamos estagnados, nós não estamos confortáveis. Nós não temos o nosso sustento necessário. Se estamos inteiramente agitadas, nós também não estamos confortáveis. Por quê? Porque a agitação tira de nós esse conforto.
Irmãos, muitas pessoas deixam de vir nas reuniões por causa dessas intrigas. Muitas pessoas deixam de congregar como igreja, de estarmos reunidos, ouvindo da palavra, crescendo mutuamente por conta de intrigas, por conta de brigas. O fato de um irmão pensar diferente um do outro já pode causar brigas. Irmãos, nós não devemos ser assim. Eu sei que muitas pessoas aqui nós temos pensamentos diferentes sobre diversos assuntos, mas as coisas que remetem ao reino do Senhor, nós devemos ter o mesmo pensamento. Nós devemos estar alinhados. E para que isso ocorra, irmãos, é necessário que os nossos olhos estejam voltados ao nosso Senhor. Para que não haja intrigas em nosso meio, é necessário que os nossos olhos e o nosso coração estejam voltados ao nosso Senhor, ao nosso pastor. Quando nós olhamos para as circunstâncias, olhamos para as coisas desse mundo, isso vai tirar de nós a paz. Isso vai causar no meio de nós intrigas, irmãos. Mas quando nós temos os nossos olhos voltados para o nosso Senhor, toda desavença se desfaz. Toda intriga se desfaz. Porque Ele nos une. É Ele que nos uniu como igreja. É o seu sangue vertido na cruz que nos uniu. Irmãos, a única maneira de diminuir os impactos de nossas desavenças é a presença do nosso pastor. É a presença do nosso Senhor. Quando o pastor está no meio das ovelhas e ele vê que as ovelhas mais fortes têm tirado as ovelhas que estão cada vez mais fracas de um bom alimento, ele vai conduzir elas a um bom local, para que elas também possam se alimentar, para que elas também possam se desenvolver. E essas ovelhas robustas, que são briguentas, ele irá tratar. Alguns textos que eu gostaria de ler com os irmãos. Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26. Irmãos, nós não podemos ter desavenças uns com os outros. Vai ocorrer? Vai, porque nós somos falhos. Mas, olha o que diz o versículo 25. Marcos 11, 25 e 26. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, se nós não perdoamos uns aos outros, a palavra diz, o Pai não nos perdoará. É preciso que manifeste Cristo em nossas vidas para que haja um perdão genuíno um para com os outros. Haverão de ter desavenças? Sim. Quando estiveres orando, se tiver alguma coisa contra alguém, então ele está dizendo, se a gente tiver problema, o que nós temos que fazer? Perdoar. Então, quando nós perdoamos, irmãos, por conta do nosso Senhor que trata conosco, quando nós perdoamos, nós então conseguimos alcançar o descanso. Muitas das vezes, quando nós machucamos alguém ou somos machucados, quanto tempo nós carregamos aquilo em nossos corações? Quanto tempo aquelas amarguras têm tirado o descanso de nossas vidas? É por isso que é necessário, irmãos, que haja a manifestação do perdão em nossas vidas, para que então nós alcancemos o descanso. Mais um versículo, Colossenses 3,13. Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha um motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Irmãos, se nós olharmos quem nós éramos e quem nós somos, e o Senhor nos perdoou, não só isso, Ele foi vertido o sangue dele naquela cruz para que haja perdão em nossas vidas. Ele deu a sua vida para que nós fôssemos perdoados, e nós não somos capazes de perdoar uns aos outros. A palavra diz que nós temos que perdoar mutuamente, perdoar um ao outro, para que não haja desavença no meio do povo de Deus. Efésios 4,32. Efésios 4,32. Antes, sede uns para com os outros benignos,
compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aqui nós vemos 3 exemplos muito claros. Perdoai uns aos outros como Cristo vos perdoou. Irmãos, essa é a caminhada cristã. Nós vamos ter problemas uns com os outros? Vamos ter. Mas a palavra de Deus diz: perdoai, perdoai, perdoai. 3 vezes aqui nós vemos para perdoar uns aos outros. Quando nós perdoamos, nós somos conduzidos pelo nosso Senhor ao seu descanso. Se o Senhor estiver presente e os nossos olhos estiverem voltados para Ele, não haverá briga nem acusações. Irmãos, o terceiro aspecto agora, a terceira circunstância que nos tira o descanso é a perturbação da carne. A perturbação da carne, irmão. Quando nós falamos em perturbação da carne, nós estamos falando de pecados. Ontem o irmão Sérgio comentou aqui, fez um estudo sobre pecados habituais, sobre aqueles pecados que nós cometemos. Mesmo crendo no Senhor, isso acontece em nossas vidas. Por exemplo, uma mentira, são pecados habituais das nossas vidas. E nós vemos que as ovelhas, elas têm um problema muito sério durante o verão. Durante o verão, elas têm um problema com moscas. A mosca, ela deseja botar os ovos nas narinas das ovelhas. E o que ela faz? Ela espera a ovelha descansar. Quando a ovelha parou, ela vai lá e bota os ovos nos narizes da ovelha. E esses vermes da mosca começam a comer e eles chegam até o sistema nervoso da ovelha. O que a ovelha faz? Ela fica agitada, desesperada, e ela começa a bater o nariz num pedaço de pau ou em alguma coisa, para que ela coce e tente tirar esses vermes que estão perturbando a sua carne, que estão comendo da sua carne. Então ela faz esse esforço para tentar expelir esses vermes. Irmãos, se nós vivemos na carne, nós somos atacados por esses vermes. Nós tentamos por nós mesmos tirar esses vermes, mas nós não conseguimos. Quando nós estamos sendo perturbados pela carne, vivendo dos nossos pecados habituais, nós não conseguimos ter descanso. Aquilo nos gera culpa, aquilo nos gera peso, aquilo que faz com que nós tenhamos vergonha de conversar com o nosso Senhor, tenhamos vergonha de estarmos perto do nosso pastor. É comum, irmãos, que nós passamos por isso, porque o Senhor já disse isso para nós, que nós vamos passar por aflições, vamos ter problemas, e Ele está nos sustentando, Ele nos dá todo o sustento que nós precisamos. Quando nós vemos aqui em Salmos 23, voltando ao texto base, que Ele nos dará tudo, que o Senhor é nosso pastor, nada faltará, nada faltará. Porque ainda assim, irmãos, nós somos perturbados pelos pecados que nós cometemos. Porque nós precisamos amadurecer. Nós precisamos ter cada dia mais a pessoa de Cristo em nossos corações, para que seja menos o Guilherme, mais Cristo. Menos o Guilherme, mais Cristo. No caso, o meu exemplo, irmãos. Mas na vida de cada um daqui, seja menos nós, mais Cristo. É necessário que Cristo cresça em nossos corações, para que assim possamos lutar contra esses pecados carnais. Não é uma luta que nós vencemos sozinhos, irmãos. É Ele nos sustentando, é Ele nos dando força para que passemos por isso. E alguns textos, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Isaías 57, 20 e 21, sobre a perturbação da carne. Irmãos, cada uma dessas circunstâncias daria para fazer um estudo. Estou sendo bem breve com os irmãos para que haja um entendimento sobre cada ponto. Mas peço que os irmãos encarecidamente se coloquem de joelhos, peçam para o Senhor revelação da palavra, para que estudem esses pontos. Marcos 11, 25 e 20, Isaías.
Isaías 57, versículo 20 e 21. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. As ovelhas, elas ficam agitadas com aqueles vermes e elas não conseguem ter paz. Imagina, elas conseguem escutar dentro da cabeça aqueles vermes comendo. Assim é o pecado em nossas vidas, irmãos. Nos deixa agitados. Aquele pecado corrói as nossas mentes, corrói o nosso coração. E nós não conseguimos ter prazer de estar com os irmãos, nós não conseguimos ter prazer de ouvir o Senhor. Por quê? Porque nós temos um peso da culpa em nossas vidas. É preciso, irmãos, que nos coloquemos diante do Senhor e peçamos para que sejamos tratados com os nossos pecados habituais, com os nossos pecados da carne. Eu não digo aqui da natureza pecaminosa, irmãos, não entendo errado. A natureza pecaminosa o Senhor tirou de nós quando nós cremos. Nós cremos nele, Ele trocou de nós a nossa natureza, Ele tirou de nós o pecado do coração, Ele matou o pecado. Mas a nossa alma, ela precisa ser tratada também. Então, nós cometeremos pecados depois que cremos? Cometeremos, mas o Senhor irá tratar conosco. E esses pecados que cometeremos, o Espírito Santo vai tratar com os nossos corações, vai mostrar aos nossos corações. Olha, isso não é certo. Ele vai nos mostrar, Ele vai nos mostrar que diante da palavra, o que nós estamos fazendo não é certo perante o Senhor. Outro texto, Romanos 12, 2. O irmão Rafael de São Lourenço, ele tratou muito bem, fez um estudo sobre esses pecados habituais do congresso. Eu não sei se esse estudo ele foi gravado, se está no YouTube, mas se estiver no YouTube, se os irmãos tiverem um tempo, não está? Então, lamento para quem não pôde presenciar. Foi um estudo muito precioso sobre pecados habituais. Irmãos, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, não vos conformeis com este século. Estava vendo uma pesquisa essa semana e a última geração, irmãos, foi algo até perturbador. Por volta de 47% dessa última geração de pessoas estão se considerando homossexuais. 47% da população dessa última geração se consideram homossexuais. Se nós pegarmos das últimas gerações que eles fizeram esses dados, tiraram esses dados, o mundo está cada vez mais homossexual. E a palavra diz que é para nós não nos conformarmos com este século, sermos transformados. Nós vemos que o sexo tem sido colocado nas escolas, tem sido colocado para a juventude como se fosse algo natural. É natural, sim, mas não é normal nós praticarmos isso antes do nosso casamento. Não é correto perante os olhos do Senhor isso, mas para esse século isso é bom. Não, nós temos que fazer isso. Então eles têm mudado a mente das pessoas cada vez mais e cada vez mais profundo na mente das pessoas o que eles querem que seja correto. Mas a palavra nos alerta para que nós não nos conformemos com isso, que tenhamos as nossas mentes transformadas, para que experimentamos, irmãos. Se nós temos as mentes transformadas, nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais um texto aqui em Romanos mesmo, capítulo 2. Romanos 2, versículo 5. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos,
que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Irmãos, aqui ele não está dizendo que a salvação é por nossas ações, mas nós vemos aqui que aqueles que fazem o bem, perseveram em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. São pessoas que já nasceram de novo. Aqueles que são facciosos, desobedecem à verdade, são pessoas que não nasceram de novo. Então, para esses haverá ira e condenação. Para aqueles que nasceram de novo, o Senhor retribuirá cada um segundo o seu procedimento. Vida eterna para aqueles que nasceram de novo, morte eterna para aqueles que não nasceram de novo. Irmãos, assim como a ovelha fica sem descanso, o pecador, ele vive perturbado porque está aprisionado ao pecado e aos crimes que comete. Ele fica com um fardo, um peso em suas costas. Mas existe um texto, irmãos, que é um texto que eu amo muito, e sempre quando eu fico aflito, me vem esse texto à mente, que é Mateus, capítulo 11. E nós vemos que o nosso pastor é um pastor que não há palavras que possamos descrever o tamanho desse pastor e o que ele faz por nós. Mateus 11, 28 ao 30. Mateus 11, 28 ao 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia, irmãos! Que texto precioso! Se nós estamos sobrecarregados com as nossas vidas, sobrecarregados com os nossos pecados, o Senhor fala: vinde a mim, que eu vos darei descanso. Esse pastor que nos conduzirá, nós sabemos que o Salmos 23 diz que é a vara e o cajado. A vara é para proteger a ovelha, mas também para corrigir quando necessário. O cajado é para direcionar a ovelha. Ele faz a curva, quando a ovelha está indo para uma direção contrária do que o pastor deseja, ele pega o cajado e traz ela para a linha. Irmãos, assim é a nossa vida com o Senhor. Nós somos constantemente corrigidos pela vara e constantemente trazidos de volta ao caminho pelo cajado. E isso que o Senhor tem feito por nós é para que haja descanso em nossas vidas, descanso em nossas almas. Graças ao Senhor por isso, irmãos, que nós temos aquela certeza que temos um pastor que nos sustenta em todas as coisas, que trata conosco em todas as coisas. Nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ter desavenças entre os irmãos, nós não precisamos ter perturbação da carne, que são os pecados habituais. E há outro problema também, irmãos, que, por último, outra circunstância que tira a nossa paz, que tira o nosso descanso, que o Senhor também trata, que é a fome. Irmãos, para que nós possamos estar inteiramente satisfeitos, nós precisamos nos alimentar bem. Isso falando da parte carnal. Para que nós estejamos satisfeitos, nós comemos bem, nós tomamos líquidos, para que nós ficamos satisfeitos. Na vida cristã é a mesma coisa, irmãos. Nós precisamos estar inteiramente satisfeitos. Se não há satisfação em nossas vidas, nós iremos buscar coisas para satisfazê-las, para satisfazer as nossas vidas. E, como eu disse anteriormente, quando uma ovelha ela está insatisfeita, ou ela fica parada, ou ela fica em constante agitação. Assim é a nossa vida. Nós não progredimos na caminhada cristã porque estamos estagnados, ou nós desvirtuamos da caminhada cristã porque estamos totalmente agitados.
quando nossos corações, eles não são satisfeitos com o nosso Senhor, quando eles não estão satisfeitos com o nosso Senhor, nós vamos buscar as coisas do mundo para satisfazer. Aí entra tudo o que nós vimos agora há pouco. Os pecados habituais, as desavenças entre os irmãos, o medo, isso vai adentrando em nossos corações. Por quê? Porque nós não estamos satisfeitos com o nosso pastor, porque nós não estamos inteiramente satisfeitos. Mas nós vemos aqui em Salmos 23 que nada nos faltará, que Ele nos faz deitar em... Vamos olhar em Salmos 23? Só para que os irmãos olhem a preciosidade que é, como que nós podemos ficar insatisfeitos com isso. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Tudo que a ovelha precisa é comer e beber, e Ele está dando para a ovelha comer e beber. Não digo da comida e bebida, irmãos, que nós nos alimentamos aqui, mas espiritual. Tudo que a ovelha precisa é comida e bebida. Nós, como seres humanos, tudo que nós precisamos é do alimento espiritual. E o nosso Senhor, Ele há de suprir isso em nós. Se nós não estamos satisfeitos, é porque nós não temos buscado o Senhor como deveríamos buscar. Então as coisas do mundo têm ocupado os nossos corações. Isso tem tirado de nós o foco do nosso Senhor. Mas nós precisamos clamar ao nosso Senhor para que Ele tenha misericórdia de nós e trate com nossos corações, para que Ele satisfaça totalmente e plenamente os nossos corações. Mateus 4,4, os irmãos não precisam abrir, diz que Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 5,6 diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nele, irmãos, no nosso Senhor Jesus Cristo, nós não sentiremos fome, nós não sentiremos sede, porque nós estaremos plenamente satisfeitos com a pessoa de Cristo. E isso é necessário para o amadurecimento da vida cristã. Quanto mais maduro nós ficamos nessa caminhada cristã, mais satisfeitos nós estaremos no Senhor. Menos as coisas do mundo serão atrativas por nós. Menos as coisas do mundo irão cativar os nossos corações. João 4, versículo 13 e 14. Se nós nos alimentamos de Cristo, se nós estudamos a Sua palavra, nós somos inteiramente satisfeitos. O nosso interior, irmãos, é satisfeito. Afirmou-lhes Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, quando nós somos satisfeitos pelo Senhor, nós temos a vida de Cristo em nossas vidas, isso é manifestado. As pessoas veem em nós a vida de Cristo, é uma fonte de águas que jorra. Não só jorra aqui, como jorrará pela vida eterna, porque não é de nós que flui essa água, mas do nosso Senhor que habita em nossos corações. Outro texto, e nós vemos, irmãos, que quando o Senhor dá a nós nunca mais teremos necessidade. Diferente dessa água aqui, que nós tomamos um pouco aqui, já tem que tomar de novo, que nós nunca estamos satisfeitos, aquela água que o Senhor dará para nós, nos deixará plenamente satisfeitos e nunca mais teremos sede. Salmos 107, versículo... São bastante textos, irmãos, porque cada circunstância eu tenho trazido alguns textos para os irmãos. Por isso que eu digo que cada circunstância daria para fazer um estudo. Mas eu quero trazer resumidamente aos irmãos que o Senhor continue revelando em nossos corações sobre isso. Salmo 107, do 4 ao 9. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar a cidade que habitasse. Famintos e sedentos
desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, conduziu pelo caminho direito para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Nós vemos, irmãos, que quando nós estamos sedentos, famintos, se nós clamarmos ao Senhor, Ele nos ouve. E depois, irmãos, Ele nos sustenta. Ele tira de nós toda a secura, toda a amargura dos nossos corações. Ele faz com que brote de nós essa água viva. Mais um texto, João 6, 33 e 35 ao 35. Nós vemos que Ele é a fonte de águas vivas. Mas olha o que Jesus, em João 6,33: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais, irmãos, jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Irmãos, quando nós cremos no nosso Senhor, nós o busquemos constantemente, Ele satisfará os nossos corações. Jamais teremos fome e sede espiritual, que aqui ele fala da espiritualidade. Nós seremos constantemente regados pelo seu sustento espiritual. Nós não precisamos de mais nada. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Irmãos, claro que se nós o buscarmos, não teremos sede, não teremos fome. Ele satisfará os desejos dos nossos corações. Irmãos, um bom pastor, ele não só provê alimento, que nós olhamos aqui em Salmos 23, ele não só provê um alimento dos pastos verdejantes, onde o nosso Senhor é esse pasto verdejante, mas Ele também nos leva para águas de descanso. Então, irmãos, aqui entra a figura do Espírito Santo no amadurecimento de cada um de nós. Irmãos, as ovelhas, elas são muito medrosas por si só, elas têm medo de tudo. Quando tem uma água corrente, um riacho, elas não conseguem beber água, elas precisam tomar água em locais parados. O que o pastor vai lá e faz? Ele pega um montoado de pedras, ele faz como se fosse um pequeno poço, onde faz a água do rio para ali, e as ovelhas vão tomar aquela água parada, porque elas têm medo das águas correntes. Então elas tomam aquela água. Então o nosso Senhor é assim conosco. Ele prepara para nós essa água. E é por isso que o Senhor nos deu o Consolador, o Espírito Santo. E quanto mais nos aprofundamos no Senhor, para poços mais profundos, Ele nos levará para que nós sejamos sustentados. Ele trata conosco, irmãos, em todos os aspectos, em tudo que nós precisamos. E nós vemos que esse amadurecimento, irmãos, é uma caminhada nossa, mas com a ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos amadurecer todos os dias de nossas vidas. E o Espírito Santo irá nos guiar nessa caminhada. Nós temos um bom pastor que já nos deu pastos verdejantes e nos levou a essas águas de descanso. E o Espírito Santo, irmãos, ele é tão... Nós não precisamos ter medo dele, porque ele sabe das nossas necessidades, ele sabe que nós somos sensíveis, e o Espírito Santo é uma água corrente, mas ele sabe das nossas necessidades e da nossa sensibilidade. Então ele faz aquela pequena água para que nós possamos nos alimentar dele diariamente. E assim crescermos em maturidade até alcançar a plenitude que Cristo, que Deus deseja para a sua igreja. Irmãos, nós sabemos que
esse pasto e essa água, eles são indispensáveis para nós. Nós precisamos deles, irmãos, porque só assim nós vamos ter esse descanso, essa paz que o Senhor prometeu àqueles que creram nele. Irmãos, nós vemos que o descanso só acontece no momento em que cremos, mas também é aperfeiçoado enquanto amadurecemos. Então, nós cremos, temos descanso para o nosso espírito, mas enquanto nós estivermos amadurecendo, o descanso acontecerá em nossas almas. Para descansarmos completamente, é necessário ser colocado em prática a nossa responsabilidade. Com a fartura da palavra e a unção do Espírito Santo. Guardem bem, irmãos. Com a fartura da palavra e a unção do Espírito Santo, Deus nos conduz a um lugar de descanso e equilíbrio, repousando em pastos verdejantes e descansando em águas tranquilas. Quem disse essa frase foi Christian Shen. Com fartura da palavra e a unção do Espírito Santo, Deus nos conduz a um lugar de descanso e equilíbrio, repousando em pastos verdejantes e descansando em águas tranquilas. Irmãos, é isso que nós precisamos. Fartura da palavra e unção do Espírito Santo. Para finalizar, gostaria de ler um texto com os irmãos. Ezequiel 36. Esse texto, irmãos, é para encher os nossos corações de esperança. Ezequiel 34. Versículo 11, a partir do versículo 11. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Irmãos, até aqui. Ele irá nos fazer repousar e ter esse descanso. Amém, irmãos? Que nós possamos pedir ao Senhor revelação da Tua Palavra, que Ele faça com que os nossos corações estejam plenamente satisfeitos nele e que haja um descanso genuíno em nossas vidas, onde há paz em nossas almas. Amém? Vamos estar orando. Pai de amor, Te agradecemos por mais esse tempo da Tua Palavra, Pai. Muito obrigado pelo Teu descanso, Pai. Esse descanso completo e perfeito que o Senhor nos deu através de Cristo. Oh, Pai, se não fosse por isso, hoje nós não estaríamos aqui, não teríamos paz em nossas vidas. Mas o Senhor nos deu a perfeita paz, que é Cristo Jesus. Nos deu o perfeito descanso, que é Cristo Jesus. Muito obrigado pela pessoa de Cristo em nossas vidas, Pai, que nos conduz a uma perfeita salvação, Pai, e a um perfeito descanso. Muito obrigado, Pai, em nome de Cristo que oramos. Amém.